Vamos fazer a correção da lista 14, número 1, diretamente para as questões, porque todas elas são relacionadas à gramática, então não vamos ler textos, não. Qual das alternativas abaixo contém substantivos compostos com plurais incorretos? Bom, é a letra B, porque beija-flor está correto, né? Agora, olha só, pés de moleques. Nós sabemos que quando a palavra é composta por 3 palavras com uma preposição ao meio, vai para o plural somente a primeira, pés de moleque. É o mesmo caso de mulas, né, sem cabeça, e não mulas sem cabeças. Então, vai para o plural apenas a primeira palavra. Portanto, aqui tem os plurais incorretos, é a alternativa B. Questão 2. Autoestrada. Autoestrada é finalizada por uma vogal e a outra é iniciada por uma vogal diferente. Então, aqui não existe mais esse hífen, ela une-se, autoestrada. A gente só vai separar as vogais que forem iguais, não é isso? Nesse caso aqui, vogais diferentes, a gente tem que juntar e elimina-se o hífen. Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica com relação ao emprego do hífen. Todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto... Bom, a gente tem autorretrato. Terminou com vogal e uma consoante, então a gente vai unir as duas palavras. Quando R ou SS, a gente tem que dobrar, senão ficaria autorretrato. Então, autorretrato está correto. Autoajuda, terminou com vogal, iniciou com vogal diferente, junta também. Agora, micro-ondas, vogais iguais, a gente separa, tá correto também. Duas vogais iguais, a gente também está correto, a gente separa através do hífen. Agora, mega empresa, qual que está incorreta, né? Todas estão de acordo, exceto, a única exceção é essa, mega empresa são duas vogais, terminou com vogal, iniciou com uma vogal diferente, deveria estar junto, então é incorreta a letra A. Questão 3, o náufrago. 4 anos sem nenhuma infraestrutura. Nunca mais voto em você, Wilson. Bom, infraestrutura aqui deveria estar unida por serem duas vogais diferentes. Primeiro, o prefixo terminou com A e o segundo inicia-se com E. Vogais diferentes devem vir unidas, elimina-se o hífen. De acordo com as novas regras ortográficas para o hífen, a palavra infraestrutura passa a ser escrita infraestrutura. Assim, passará a ser correta também a grafia de, aqui, autoescola. Por quê? Vogal, né? Auto é uma palavra, escola é outra. Então, vogais diferentes também unem-se sem a existência do hífen. Então, a correta aqui, de acordo com a mesma regra de infraestrutura, é autoescola. Agora, já micro-ondas, ela deveria vir separada porque as vogais são iguais. Vice, todo vice é obrigatório utilizar-se o hífen, assim como ex, a quem, além. Pós também é obrigatório se utilizar o hífen. Então, pós-graduação. E recém também é obrigatório o hífen, né? São todas aqui obrigatórias, recém-nascido. Portanto, a letra A. Agora a questão 4. De acordo com o fragmento, é correto afirmar que, porque não consigo transformar meu luto em luta, as palavras destacadas pertencem a classes gramaticais distintas? Vamos ver. Lembre-se que nós vimos que a palavra, ela pode sim mudar de classe gramatical, mas a gente tem que ver qual a função ela exerce ali naquela oração. Então, transformar o meu luto. Luto aqui dá nome a uma determinada situação de tristeza pela perda de uma pessoa. A minha tristeza, o meu luto, então aqui ele é o quê? Um substantivo. Meu luto em luta. Luta também é um substantivo, então elas não pertencem, né, a classes gramaticais diferentes, não. Portanto, essa aqui está incorreta. A palavra subordem está correta, a gente só vai usar o hífen
em caso de existir um H, né? Depois disso, ou R, né? É o mesmo caso de infraordem, tá correto também, né? Termina com uma vogal e inicia com outra diferente, perfeito. São formadas pelo processo de derivação prefixal, ambas devem ser grafadas com hífen, por se tratar de um vocábulo iniciado com a vogal O, não tem nada a ver. Aqui poderia ser qualquer vogal, né? Que poderia ser qualquer vogal, e aqui poderia ser também qualquer vogal, não é obrigatoriamente ser o O, não, tá? Então, a gente lembra que o B eu não posso usar com o R e nem com o H, né? Bom, os substantivos mamífero, barril e ser flexionados no diminutivo plural teríamos mamíferozinhos, barrilzinhos e serizinhos. Enquanto que os vocábulos querido e amado não são adjetivos, apenas fazem referência ao macaco, querido e amado são adjetivos sim. Voltando lá ao texto. Olha só aqui. Pois é, meu filho, você é uma obra-prima da mamãe natureza. Você é um guariba querido e amado. Então, querido e amado são características, sim, do macaco, né? Portanto, são adjetivos, sim. Na letra D, o emprego do acento agudo na letra U, na palavra miúdos, justifica-se pela mesma razão que se acentua a letra I na palavra família? Não. O I na palavra família é porque a sílaba tônica se encontra na penúltima sílaba, sendo então uma paroxítona. Miúdos também é paroxítona? Sim. Só que a diferença é que esse U, ele é oriundo de quê? De um hiato. Quando você parar as sílabas, vai ser mi, u, dos. Existiam duas vogais juntas na mesma palavra, mas que ao separar a sílaba, cada uma fica em uma sílaba separada, certo? Então, última, penúltima, depenúltima. Ele é paroxítono também. Só que o vai ser acentuado porque ele é um hiato, certo? E o I e o U, quando acontece um hiato, eles são acentuados. Diferente de família. O I aqui não vem proveniente de um hiato. Portanto, essa aqui também é falsa. Agora a letra E. Você é um barril de alegria que explode a vida em aventuras mil. No termo destacado, você é um barril, aparece uma metáfora, correto, né, gente? Uma comparação direta. O substantivo alegria é abstrato e a linguagem empregada em todo o período ela é conotativa. Sim, você é um barril de alegria. Quando a gente fala de conotativa, ela é linguagem figurada, é aquela utilizada nos textos literários. Portanto, a letra E é a correta. Questão 5. Assinale a opção em que é indevido o emprego do hífen. É a letra B. Por que a letra B é indevido? Bicampeão. Eu tenho um prefixo terminado por uma vogal, iniciado por uma consoante, certo? Então elas deveriam vir juntas. Bicampeão junto. Microrregião terminou com uma vogal, iniciada com uma consoante, deveria vir junto. A única coisa que iria se fazer para ficar correto seria dobrar o R, microrregião, e fazer unido. Submundo. O sub, né, ele só vai ser utilizado o hífen a partir da utilização do início do próximo vocábulo com um H ou com um R, como já foi explicado anteriormente. Por isso a letra B. Questão 6. Pode-se afirmar que essa nova ortografia vai dar um dia irão. Tendo em vista a sua classificação morfológica, o termo grifado repete-se em... Perceba o seguinte, que aqui nós temos o que é um pronome relativo, ou em algumas situações, quando ele vai explicar alguma coisa, ele é explicativo, certo? Nesse caso aqui, pode-se afirmar o quê? Que é essa nova ortografia. Então, aqui ele não está como relativo, e sim como uma conjunção explicativa. Ele está me dando uma explicação e não se relacionando com algum termo, né? Bom... percebam, para ele fazer essa explicação, ele vai vir logo após o quê? Um verbo, afirmar que. Então, vamos ver aqui em qual situação aqui ele vai ter exatamente essa mesma função. Bom, para não falar em Portugal, que andou pisando na bola, o que aqui está substituindo a palavra Portugal? Aqui ele é um pronome relativo. Então, ele não exerce a mesma função que está aqui nessa oração. Agora aqui na letra C, decreto-lei para os hífens e seu uso,
que entrou em vigor. Quem que entrou em vigor? O decreto-lei. Então, ele também está substituindo o decreto-lei. Aqui ele também está como pronome relativo, não é letra C. É para elas que se legislou. O que? Para elas que se legislou. Também está fazendo a função de pronome relativo. Agora aqui. Cale-se, que a regra deve sempre prevalecer. Então, o que deve sempre prevalecer? A regra. Então, ele está se relacionando com a regra, também é pronome relativo. Agora aqui, eu disse que é para olhar o hífen. Quer dizer, eu disse o quê? Que é para olhar o hífen. Então, percebam que aqui ele não está fazendo a função de pronome relativo, que ele está complementando o verbo e dando o quê? Uma explicação, certo? Então, é a letra B que tem a mesma função. Pode afirmar que essa nova ortografia, então, eu disse que é para olhar o hífen. Então, está completando o verbo também. Então, portanto, aqui está fazendo a mesma função é a letra B. Questão 7. A revista Super Interessante, edição 268, traz na capa, como subtítulo, manchete, o seguinte texto. Vírus e bactérias não atacam apenas a sua saúde. Eles são a maior ameaça à existência humana, né? Então, vem aqui. Com base no texto transcrito, considere as afirmações abaixo. O hífen, sinal de pontuação, funciona na sentença como elemento coesivo no texto. Esse hífen aqui, ele funcionou como elemento coesivo, vamos ver? Vírus e bactérias não atacam apenas a saúde. Poderia ter sido colocado um ponto final, iniciado a partir do saiba. Mas utilizou-se o hífen aqui para dar uma explicação e uma complementação. Funcionou sim como elemento de coesão, de ligação do texto. Portanto, verdadeira. A oração, saiba por que nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra, poderia ser reescrita como, saiba por que de nunca estarmos vulneráveis nessa guerra. Quer dizer, uma está dizendo que nós estamos vulneráveis e a outra está dizendo que nunca estarmos vulneráveis. Então, está falando exatamente o contrário, falsa. O acento grave, que indica a ocorrência da crase em ameaça à existência humana. A gente faz a seguinte pergunta. Em ameaça a quê? À existência humana. Então, é obrigatória a utilização da crase. Ocorre pela mesma regra sintática da crase em alheio às críticas dos amigos. Eu faço a pergunta, alheio a quê? Às críticas dos amigos. Então, mais uma vez, aqui é correta a utilização da crase, sendo que as duas também são palavras femininas. Então, corretíssimo. Número 4. A pessoa referida no texto é você? Se fosse vocês, as duas últimas sentenças do texto ficariam assim escritas, sem alteração de significado. Saiba que nunca estiveram tão vulneráveis nessa guerra e o que fazer para se salvarem. Se tivesse utilizado o termo vocês desde o início, a escolha linguística seria perfeita. Mas não foi utilizado você, foi utilizado nós. Perceba que não foi utilizado você segunda pessoa. Revista Super Interessante, edição traz na capa, como subsídio, manchete, seguinte texto. Totalmente impessoal, né? Agora, quando coloca, saiba porque nunca estivemos. Quem estivemos? Nós. Então, não foi utilizado você aqui, né? Nós nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra, tá? Então, com relação a que o estivemos, não se relata a você segunda pessoa, e sim o nós primeira pessoa do plural. O 5. E o que fazer para se salvar? A elipse do verbo saber. Elipse quer dizer, ele foi omitido o verbo saber, referido na sentença anterior. Vamos ver se houve essa elipse? Vamos lembrar. Elipse é uma figura de linguagem onde você citou determinada palavra anteriormente e você deixa de citá-la mais na frente. Mas quando você lê a frase, você sabe da existência da mesma. Vamos ver? A oração aqui está, né? E o que fazer para se salvar? Saiba, porque nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra. E o que fazer para se salvar? Ou seja, e saber o que fazer para se salvar. Então, o saiba, o verbo saber já foi dito aqui anteriormente, então houve uma elipse aqui sim. Então, a 5 é verdadeira. Portanto, corretas a 1, a 3 e a 5. Questão 8. No texto Analisar os selfies, o autor segue as normas aprovadas pelo novo acordo ortográfico, eliminando o hífen após o prefixo auto, como em autorretrato e autoconhecimento. Há uma situação, no entanto, em que o hífen deve ser mantido de acordo com as normas das novas regras gráficas. Assinale a alternativa em que isso ocorre. Bom, autocontrole, tá? Ele deveria vir junto.
Autocontrole, deveria vir junto. Vogal iniciada por uma consoante, né? Então você junta. Autossuficiente também deveria vir junto. Autodestruição também. E autobiografia deveria vir junto. Ambas estão seguindo a mesma regra. Terminando o primeiro vocábulo, o prefixo por uma vogal, iniciando-se por uma consoante, você vai unir. A única exceção que nós temos é o H, né? Se aparecer o H aqui, ele tem que ser o quê? Utilizado obrigatoriamente o hífen. E é isso que eu quero saber aqui, ó. Há uma situação, no entanto, entre essas aqui, em que o hífen deve ser mantido. Ou seja, onde que o hífen vai ser mantido? Aqui na alternativa C, porque a segunda palavra iniciada é H. Questão 16. Utilizando como exemplo algumas palavras retiradas do texto, assinale a alternativa correta a respeito das mudanças impostas pelo acordo ortográfico. A partir do acordo, a palavra paraquedas, que está no texto, não se escreve dessa forma, mas paraquedas, por conta das mudanças da acentuação e do uso do hífen. Essa aqui está errada, porque paraquedas, como termina em vogal e inicia em consoante, ela tem que ser unida. Então aqui ela está correta, e não dessa maneira aqui. Assim como céu, que aparece no texto, as palavras monossilábicas ou oxítonas mantêm os acentos nos ditongos abertos e, oi e el. Sim, com certeza. Palavras oxítonas ou monossílabos tônicos, eles permanecem com os acentos, tá? O que não conta é para as paroxítonas, mas as oxítonas sim. Portanto, é a letra B que está correta. Letra C. Embora a palavra primadona do texto não tenha sofrido nenhuma alteração, diversas palavras compostas sofrem mudanças na ortografia. Veja bem, primadona, se terminou em vogal, iniciou em consoante, ela deveria vir junto. Ela sofreu alteração? Sim. Portanto, a letra C está falsa. Letra D. A palavra tranquila, que no texto foi grafada com trema, incorretamente, de acordo com as novas regras, né? A trema só se mantém em Miller e Bintin, porque são nomes próprios, né? Então aqui vem a palavra tranquila que no texto foi grafada com trema, perderá este sinal gráfico, o qual também desaparece em nomes próprios como Miller e Bintin. Incorreto. Ele vai continuar em nomes próprios. Então a letra D é falsa. Se a forma verbal vem, penúltima linha do texto, for pluralizada, com base na antiga ortografia, devemos utilizar o acento diferencial. Todavia, após o acordo, esse acento não é mais necessário? Com certeza, né? Ele vem, eles vêm. Então, isso aqui é o que me dá o plural, tá? Ele é necessário sim para indicar o plural. 10ª e última questão. Levando em consideração as regras ortográficas da língua portuguesa, incluindo-se o novo acordo ortográfico, indica a alternativa correta com relação a alguns vocábulos do texto. Letra A. Os vocábulos arte e educação, eles estão grafados corretamente, porque duas vogais, né, iguais, elas devem sim ter o hífen. Étnico-raciais, né, étnico-raciais não deveria ter hífen, deveria ter a união, né, com R, tá? Porque é iniciada com uma consoante, quando é R e S a gente dobra. São registradas conforme a norma ortográfica antiga, segundo o novo acordo ortográfico, não há hífen nessas palavras? Há hífen sim, igual eu expliquei aqui, então essa aqui é falsa. Letra B. As palavras obrigatório, história, convívio e conteúdo recebem acento gráfico pela mesma razão? São paroxítonas terminadas em ditongo? Bom, obrigatório sim, história sim, conteúdo não é terminado em ditongo. Convívio, terminado em ditongo. A acentuação do U aqui deve-se porque sílaba tônica está na segunda sílaba e ele é proveniente de um hiato, né, onde o I e o U são acentuados quando ocorrer um hiato. Quando você separa as sílabas, eles ficam em sílabas separadas. Ficando em sílabas separadas, tanto o I quanto o U, eles recebem acentuação. Então, aqui pelo que se diz, as palavras obrigatório, história, convívio e conteúdo recebem acento gráfico pela mesma razão? Não, então é falso.
Se fosse obrigatório história e convívio, estaria correto, mas conteúdo não. Currículo, indígena, antropóloga fazem parte do grupo de palavras, as proparoxítonas, sim, né, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Então, todas elas são proparoxítonas. E a regra para as proparoxítonas, quando a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, indica que todas elas devem ser acentuadas. Então, essa regra não foi alterada no novo acordo, portanto, a correta letra C. Agora aqui, em autoestima, o novo acordo ortográfico não foi seguido. No que concerne o emprego do hífen, ele foi seguido sim, tá correto o novo acordo ortográfico. Terminada por vogal, iniciada por vogal diferente, a gente vai unir. Aí coloca aqui que a palavra deve ser gravada da seguinte forma, não, então isso aqui é falsa. Ele seguiu sim. Em acúmulo e ausência do acento agudo gera alteração semântica. Uma vez que a palavra acumulo tem sentido e classe gramatical diferentes, o mesmo ocorre em área, de jeito nenhum, né? Primeiro que acumulo não existe, acúmulo sim, então você tirar um acento agudo, não vai ter alteração semântica, vai ter erro de ortografia, né? Assim como área, eu vou ler areia. Lembrando que o papel do acento é justamente fazer com que a escrita imite a fala. Então, não há justificativa para usar areia, né? Simplesmente não vai haver mudança semântica, não vai haver mudança de sentido. O que vai haver é erro ortográfico, erro gramatical. E assim terminamos a lista 14.